noite, Vina. Iniciando a coletiva de imprensa guiada aqui, com perguntas enviadas pela imprensa até o meio-dia de hoje, quinta-feira, 15 de outubro. Vamos lá. Olá, Vina. Gerson Barbosa, aqui da Rádio Povo CBN, cara, tudo bem? Então, a gente completou no último dia 13, 3 meses desde a retomada do futebol aqui no estado do Ceará, né? No dia 13 de julho até o dia 13 de outubro, foi 3 meses, né? Foram 3 meses. E 3 meses de futebol sem torcida, né? Eu acho que jogador profissional nenhum deve ter vivenciado isso, de ter ficado 3 meses sem ter torcedor no estádio, né? E eu queria perguntar para você, na verdade, te pedir uma avaliação desses 3 meses. Como é que foram esses 3 meses para você jogar sem torcida? Porque, assim, a gente sabe que tem a questão do mandante. A torcida mandante, ela ajuda, ela apoia o clube, né? Ao mesmo tempo que muitas vezes as cobranças podem afetar alguns jogadores, né? E aí eu queria te pedir essa avaliação. Você acha que isso tem sido benéfico para alguns jogadores? Você acha que não existe isso, né? Que o jogador não fica afetado com cobrança? Eu quero te pedir uma avaliação desse tempo sem torcida. Bom, acho que é momento de adaptação, né? Óbvio que na minha carreira, uma vez ou outra já joguei sem torcida, né? Pelo clube onde eu atuava, tá pagando uma punição, né? Até mesmo aqui no Ceará, nosso primeiro jogo, né? Pela Copa do Nordeste, diante do Frei Paulistano, foi sem torcida. Mas ficar, né, um tempo desse, 3 meses, bastante jogos, né? Até mesmo conquista de título, sem torcida em campo, é diferente, momento como eu falei, é momento de adaptação, né? Óbvio que, no meu modo de ver, alguns clubes estão sendo prejudicados, onde a força da torcida a gente sabe que influencia bastante, né? E em questão de jogadores, acho que, né, nós jogamos, eu já me sinto um cara experiente, né, por tudo que eu vivi na minha carreira, então óbvio que hoje não influencia tanto, né, um torcedor me cobrando ou me elogiando dentro de campo, mas óbvio que nós temos jogadores jovens no nosso elenco que podem sim, né, sentir essa cobrança, até mesmo jogadores que não vêm, né, tendo uma boa sequência, às vezes se sente pressionado por saber que quando entra em campo tem que, né, fazer por merecer aqueles minutos para começar a ter chances, né? Hoje em dia a gente sabe que rede social está muito forte. Eu sou um cara bastante ativo na minha rede social e sei, né, o quanto o torcedor cobra, né, e o quanto o torcedor elogia. A gente tem que, na nossa profissão, saber ter essa maturidade, né, essa consciência de tanto de quando tá as coisas dando certo, não cair, né, na armadilha dos elogios, de achar que está tudo bem e não precisar mais fazer nada, da mesma maneira que quando as cobranças vêm, saber, né, saber lidar com elas, para quando entrar dentro de campo, poder fazer o melhor. Acho que é isso, acho que é a consciência do dia a dia, você trabalhando, né? Óbvio que a gente sabe que futebol são fases, né? Então a gente tem que procurar aproveitar quando está na melhor fase, e quando não estiver na boa fase, trabalhar ainda mais, né? Acho que nada resiste ao trabalho, então sempre trabalhar. Então acho que esse quesito do torcedor é mais isso, né? Acho que hoje todo mundo já está adaptado. É óbvio que eu, quando falo de torcedor, eu sou um cara que desde pequeno, desde os meus 4 anos, jogo futebol e sempre sonhei em ser profissional, justamente por causa de ver estádio cheio, né, estádio com torcedor. É óbvio que a gente sente falta e está torcendo aí, a gente está vendo, né, como o mundo está. Óbvio que a gente sabe que ainda está numa pandemia, mas as coisas estão melhorando, então que em breve o torcedor possa, né, voltar a ir para o estádio e a gente começar a ver a Arena Vozão também cheia e nos ajudando a sempre conquistar algo bom para o Ceará. Mas, cara, então, o Ceará agora enfrenta a equipe do Fluminense no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro, depois de ter vencido, né, um jogo duro e difícil contra a equipe do Corinthians. Mas nesse jogo, o Ceará não vai ter
alguns desfalques, né? Alguns jogadores, na verdade. O Ceará não vai ter, obviamente, alguns desfalques. No caso, Samuel Xavier, Eduardo, Luiz Otávio e o Guto Ferreira. Eu queria te perguntar até que ponto isso pode afetar o clube, principalmente não ter o Guto Ferreira, né, lá na área técnica. Eu quero te perguntar até que ponto você acha que isso pode afetar o Ceará ou pode ser prejudicial para o Ceará? Ou você acha que não, o clube já entende a filosofia dele e é óbvio que perde alguma coisa ou outra sem ter o treinador, mas que os jogadores, enfim, o time consegue ultrapassar bem por isso? Bom, esse é um calendário que eu digo de superação, né? Esse jogo é só um mais um a mais, né? De mostrar a superação do grupo, de mostrar a força do elenco. Eu sou um cara que desde que cheguei aqui parabenizo, né? A comissão técnica, ao staff todo, a diretoria do Ceará por ter montado, né, uma equipe qualificada, onde a gente sabe que o calendário já seria difícil normal, então, ainda mais com uma pandemia, então é superação, né, e diante do Guto, óbvio, né, que a gente sente a falta dele, mas, né, a gente sabe que tem os auxiliares dele, o Alexandre, né, o André, que sempre que vai estar ali na beira do gramado nos ajudando, né, e a gente já vai também chegar, né, na hora do jogo, tudo mastigado, né, sobre a equipe do Fluminense, então, né, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas temos que ir para lá com o pensamento de pontuar, né, é sempre muito difícil jogar lá, no Maracanã, óbvio, mais uma vez a gente sabe que sem o torcedor, né, mas a gente vai para lá buscando pontuar, é o que eu sempre falo, acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo e tem que estar pontuando todo jogo, então, né, que a gente possa ter mais essa força, essa superação para a gente pontuar e voltar com um bom resultado lá do Rio de Janeiro. Danilo Queiroz, futebolês, Sistema Jangadeiro. Vina, boa tarde. Como é que você avalia finalmente o Ceará não ter jogado em um meio de semana do Campeonato Brasileiro, que foi esse? Finalmente vocês terem conseguido trabalhar uma semana inteira. Queria que você avaliasse essa situação para mim, por favor. Bom, um momento onde, né, jogadores, né, que vem numa sequência forte, momento acho que mais de recuperar mesmo, né? Óbvio que nessa semana, durante essa semana, a gente trabalhou às vezes o que não dá tempo de trabalhar numa semana onde tenha jogo, né, meio de semana, né? Então recuperar, aproveitar também, né, um pouco a família, isso eu acho que é essencial, acho que esse mental também nos fortalece muito, ainda mais num calendário apertadíssimo, com várias viagens, jogos em cima de jogos, então esse momento para recuperar, né, o corpo, a mente, foi fundamental, mas a partir do momento que a bola começar sábado, já é responsabilidade e nós temos que pontuar. Vina, nos próximos 4 jogos tem decisão do Campeonato Cearense, tem Copa do Brasil, vocês começando a decidir uma vaga nas quartas de final da competição, e tem também os jogos pelo Campeonato Brasileiro, que são todos, por ser pontos... Assim como todos do grupo, né? Mas a gente tem que pensar jogo a jogo, né? Hoje o jogo mais importante das nossas vidas é diante do Fluminense, então é com esse pensamento que a gente está, né? Depois do Fluminense a gente pensa no próximo jogo, mas hoje o jogo, né, mais especial, né, a final da nossa vez é diante do Fluminense, então estou preparadíssimo para esse jogo, tenho certeza que assim como todos do grupo, né, fortalecido para essa sequência, para essa maratona difícil, mas volto a repetir, são jogos que todos os jogadores gostam de jogar. Jangadeiro. Vina, sábado tem o Fluminense no Maracanã, o Ceará joga mais uma partida fora de casa, é o 8º confronto do Ceará como visitante nesse Brasileirão. Fora de casa, o Ceará jogou 7 partidas até aqui, ou seja, disputou 21 pontos e ganhou apenas 4. O que fazer para mudar esse panorama fora de casa? Bom, nós temos consciência que alguns jogos fora de casa a gente, né, perdeu no detalhe. Então, é o que a gente está procurando minimizar, né, a margem de erro para conquistar pontos. Né? Óbvio que o torcedor, né, e até mesmo nós queremos sempre estar ganhando, mas tem jogos que são decisivos fora de casa, com algumas equipes que às vezes um ponto faz grande diferença, né? Então
nós temos que voltar do Rio de Janeiro com um ponto, com 3 pontos, né, pontuando. Como eu falei, é um campeonato difícil, né, onde todo jogo é uma final, né, que o mesmo ponto dessa rodada vai valer na última rodada. A gente tem a consciência, a soma de tudo, então, né, que a gente tem essa consciência que também tem que fazer o dever fora de casa, né? A gente fala muito de fazer o dever de casa, né? Mas time que quer estar brigando lá em cima, quer estar brigando por Libertadores, tem que estar pontuando fora de casa, né? A gente tem exemplos disso na competição, né? Times que estão conseguindo fazer o dever fora de casa, que estão brigando lá em cima. Então, né, que a gente possa se espelhar nisso, né? Conscientizar, ter a maturidade, principalmente dentro de campo. Como eu falei, minimizar a margem de erro, né, para conseguir os resultados positivos fora de casa também. Novamente, Evaldo Alisson, da Rádio Vozão. Vina, como é que vai ser aí o Ceará enfrentar essa equipe do Fluminense, que vem embalada, né, vem de uma vitória no Maracanã, vem do 5º colocado no Brasileirão, até na noite desta quarta-feira, e, portanto, eu gostaria de saber como é que o Ceará vai se preparar, né, como é que o Ceará está se preparando, na verdade, para enfrentar essa equipe do Fluminense, uma boa equipe do Fluminense que tem, inclusive, um dos artilheiros do Brasil, que é o Nenê, com 19 gols. Uma equipe qualificada, uma equipe onde fez um grande jogo também diante do líder, né, dificultou bastante o Atlético Mineiro, né, jogando lá no Mineirão. Então, a gente tem a consciência que é um jogo muito difícil, né, mas, né, a gente tem consciência também que tem uma equipe qualificada que pode chegar lá e surpreender bastante. Então, como eu falei, né, sendo repetitivo, a gente tem que pontuar fora de casa. Então, com esse pensamento, aproveitando, óbvio, né, essa semana que a gente teve de folga, mas como eu falei, né, a partir do momento que a bola rolar sábado, né, responsabilidade, a gente tem que saber que tem que fazer um grande jogo para voltar lá de lá do Rio de Janeiro com pontos. Novamente, Evaldo Alisson, da Rádio Vozão. Vina, você já atuou pelo Fluminense e deseja que a lei do ex também tenha efeito no Maracanã, no sábado às 19 horas, diante da equipe carioca. E eu gostaria de saber qual a importância desses 12 gols que você tem com a camisa do Vozão e essas 12 assistências, vencendo um dos melhores jogadores e um dos jogadores mais importantes dentro do plantel alvinegro. Tomara, né? A lei do ex, né? Ela é válida para muitos jogadores aí. Tomara que sábado eu possa ser feliz, né? Todo mundo sabe que eu tive, né, em 2015 no Fluminense, né? Um ano especial na minha carreira. É um clube também que tenho muito carinho, né? Mas hoje eu represento o Ceará, então espero sim poder fazer o gol, poder ajudar de forma efetiva o Ceará a sair com pontos lá do Rio de Janeiro, né? E diante das marcas, né? Acho que é o grupo, como eu falo, né? A partir do momento que você tem um grupo qualificado, né, os individuais começam a sobressair. Então, agradeço todos do grupo, né, por essa marca, óbvio. Eu sou um jogador que me cobro bastante, então, né, eu quero que essa marca aumente, tanto de gols como de assistências, né, para eu poder sempre estar ajudando o Ceará da melhor maneira possível. Oi, Vina, tudo bem? Aqui Eudes Viana, da Rádio Assunção AM 620. Em 33 jogos oficiais em 2020, você marcou 12 gols e deu 12 assistências, participando diretamente de 24 gols dos 63 que o Ceará marcou na temporada. Mas há 5 jogos você não vem fazendo gol, desde aquela partida contra o Goiás, o empate por 2-2 na Arena Castelão, um jogo em que você marcou o gol da virada do vovô, depois o Ceará acabou tomando o empate. Você não vem balançando as redes adversárias. E a que fator você acredita essa seca de gols e o que você entende que precisa voltar a fazer para balançar novamente as redes e o quanto isso vem te incomodando, Vina? Como eu falei, eu sou um cara que me cobro bastante, né? Eu tenho essa consciência que a partir do momento que você começa a fazer gols, começa a fazer assistências, a expectativa sobre você aumenta, né? Eu sou um cara que me cobro bastante, acho que em relação a fazer ou não fazer, acho que eu estou fazendo o meu trabalho, no dia a dia principalmente, né? Procurar sempre estar evoluindo para poder ajudar, né, o Ceará da melhor maneira possível, mas vejo também que diante desses jogos onde eu não consigo talvez ajudar de forma efetiva, né, fazendo gols, assistências,
eu vejo que eu ajudo de outras formas, né? Ajudando taticamente, ajudando ali numa jogada ou outra dentro do jogo, onde possa ser decisivo. Então, sempre estar evoluindo, cara. Como eu falei, eu sou um cara que me cobro bastante, né? Não me sinto pressionado em relação a isso. Eu sei que é uma pressão boa, né? Você está podendo fazer o que você ama fazer, que é jogar bola, né? E eu sou um cara que desde pequeno, né, não gosto de perder. Sou um cara que sempre quero estar evoluindo. Então, hoje é essa forma que eu levo a vida, principalmente no dia a dia. Eu acho que, né, o jogo é um reflexo do que você faz, né, no dia a dia, no treinamento. Então, eu sou um cara que me cobro bastante, ainda mais essa semana, né, sem jogos, né, no meio de semana. Então, é uma semana onde eu pude aprimorar certas coisas que a gente, às vezes, não tem tempo de estar trabalhando. E espero aí, em breve, voltar a estar fazendo gol, dando assistência, ajudar, sim, de forma efetiva o Ceará a sair sempre com as vitórias. Obrigado a todos da imprensa que participaram. Para o torcedor que está assistindo ao vivo, a gente tem coletiva de pré-jogo amanhã pela manhã com o técnico Guto Ferreira. Obrigado. Valeu!